é um alimento milenar, transversal a diferentes povos e culturas, cheio de significado para muitas religiões. Com a panificação industrial, o culto do pão desvaneceu. Mas desde a última década que as padarias artesanais estão de volta, procurando recuperar o pão de outrora, mais nutritivo e saboroso. O segredo de um bom pão está na matéria-prima. E é precisamente por aí que começamos a nossa viagem. Nas farinhas Paulino Horta, nós tentamos sempre honrar um bocado do que foi a nossa história e do que a gênese do que nós aprendemos. Nós começámos com o nosso pai a fazer farinha e a nossa mãe a fazer pão. E então, desde que tu sentas o quão especial é essa farinha que era feita nestes moinhos, onde nós estamos aqui, moinhos do Oeste e moinhos de Portugal, onde era tudo feito a baixas temperaturas, moído a mós de pedra, com cereais autóctones que tinham sabor, cereais às vezes menos produtivos, mas que tinham notas, quando tu fazias pão, tu sentias um sabor mais intenso. Isso deixa-te uma marca para a vida. E foi sempre isso que nós achamos que ia existir, de certeza, padeiros e pessoas que iam adorar voltar outra vez a sentir as sensações que nós sentíamos quando éramos pequenos. Na arte da moagem, a tradição e a tecnologia não são incompatíveis. Foi passar tudo as técnicas que nós trabalhávamos aqui, neste moinho, e que aprendemos a trabalhar neste moinho, passámos-as para outras secções mais novas. Juntámos tudo o que é melhor da tecnologia antiga, sem fazer concessões, adjudicámos a ela tudo o que havia de melhor para podermos controlar essas técnicas antigas sem fazer desvios. Ou seja, se tem que se fazer menos quantidade por máquina, continuamos a fazer menos quantidade por máquina, só com a diferença de que hoje em dia temos sensores, temos um conjunto de coisas que nos vão dar insights sobre se está realmente a acontecer aquilo que nós queremos. Continua a ser lento, mas lento é melhor, porque nós queremos que a vida seja mais lenta, que a vida seja melhor vivida, que a vida seja melhor saboreada. É isso que eu quero vos transmitir em cada pão que seja feito com farinhas Paulino Horta. O moleiro tem uma relação de proximidade com os agricultores, incentivando-os a recuperarem variedades autóctones, muitas das quais quase esquecidas, e dando assim um novo estímulo à fileira. Embora Portugal apresente grande diversidade de cereais, importa cerca de 94% dos cereais panificáveis. Tens agricultores que vêm ter connosco quando o cereal ainda está no campo. Tens outras situações em que o cereal já é colhido e depois é que vem ter contigo. E qualquer uma das situações, por exemplo, se vierem ter contigo para vender ou tu fores comprar um cereal específico e saber o que é, tu tens que tirar uma amostra, tens que analisar para perceber o que é que está ali. Nesse processo usas várias máquinas para fazer análises e inclusive fazes pão. Pronto. Fazes pequenas quantidades de farinha e percebes qual é que é a situação. Tens que fazer sempre esta questão das análises. Este processo pode ter começado antes com alguns agricultores para quem até nós próprios já fornecemos a semente e outros que nós já conhecemos e fomos lá até no princípio quando foi feita a sementeira. Chegados do campo, os cereais são conservados no armazém a baixas temperaturas, sendo sujeitos a um conjunto de análises. Os cereais depois são separados conforme as variedades, conforme as características que nós analisamos que eles têm. O cereal depois, entretanto, são limpo. É escolhido os blends que através do processo da amostragem e da análise nós escolhemos o melhor blend, ou seja, a melhor mistura de diferentes variedades de trigo com diferentes características, depois de convenientemente limpo, de percebermos, de afastarmos qualquer perigos, doenças, de percebermos um conjunto de coisas. O melhor do trigo é assim misturado, é depois moído,
é adaptada a moagem para cada blend que nós fazemos, e quando fazemos esse blend estamos a pensar que vamos fazer uma farinha mais indicada com um conjunto de características para um conjunto específico de pães. Quando fazemos essa moagem e esse blend, com as condições indicadas, separamos, embalamos e levamos aos nossos clientes. O moleiro mostra-nos uma farinha nutricionalmente rica, que mantém intactas todas as suas propriedades. Neste caso, temos aqui uma farinha integral, 100% integral, de um trigo português antigo, que agora até já é mais conhecido, que é o Barbela. Pronto. E esta farinha tem o germen, tem todas as partes principais do trigo aqui preservadas, feitas a baixas temperaturas, feitas com mós, feitas com cuidado, de moleiros com técnicas que nos foi ensinadas por moleiros já com muitos anos de experiência, que já tinham aprendido ao longo dos séculos a fazer isto, de forma a que tu tenhas um pão muito aromático, mais saboroso, com os nutrientes muito interessantes, e neste caso até muito interessante porque é um trigo autóctone português, e é isso que eu procuro principalmente nos trigos do Alentejo, é essa capacidade de equilíbrio e ao mesmo tempo ter essas notas de sabor de trigo, quase de tu cheirares a seara de trigo no verão. Apesar da crise sanitária e dos efeitos negativos para o setor da restauração e da hotelaria, a empresa tem conseguido crescer junto do consumidor final. Afinal, os portugueses redescobriram o gosto pelo pão e, no primeiro confinamento, foram muitos os que deitaram mãos à massa. A nível de comercialização, os nossos clientes são maioritariamente profissionais, padeiros profissionais, que tentam, maioritariamente, são padeiros artesanais, padeiros que usam técnicas mais antigas também e que fazem processos mais lentos, com massa-mãe, normalmente, ou com fermento, mas menos quantidade. Ou alguns profissionais que queiram ter uma farinha que o sabor seja uma questão importante, para além das outras questões todas de estabilidade. Pronto. Maioritariamente esses são os nossos clientes. Depois temos um conjunto de clientes na restauração que também fazem pão e hotelaria.